Por exemplo, tinha uma equipe, por exemplo, que eu estava analisando recentemente, que tinha um jogador, por exemplo, que dominava muito a bola, ele perdia muitas chances de vantagem posicional. A equipe gerava muito bem isso. A equipe conseguia gerar muito bem situações em que ele poderia estar numa vantagem posicional, em zona 1 ali, primeira fase de construção. Só que todas as vezes que ele recebia a bola, ou ele dominava de costas, perdia um espaço por falta de mapeio, por exemplo, de espaço, ou quando ele dominava a bola para frente, ele sempre voltava e aí recomeçava no zagueiro e aí a equipe perdia aquela dinâmica que era importante em alguns momentos ele dar. É diferente, por exemplo, quando o atleta tem a intenção de atrair a marcação para dentro, carimbando novamente no zagueiro para liberar um espaço fora, tudo bem. Mas com espaços para progredir, sempre é importante que às vezes se progrida. E aquele atleta não fazia passes para frente com certa frequência, assim, passes eficientes. Os passes para frente que ele realizava, assim, depois eu fui até consultar, inclusive, no iScout, aquele atleta, ele tinha passes para frente, só que aí quando eu fui ver a qualidade desses passes para frente, eram passes que realmente não geravam um desconforto no adversário, né? E então aí esse aspecto que você fala que parte do macro ele vai para o micro, né? Ele começa a atingir o micro, então você entende que algo está acontecendo no macro, aí você vai entendendo os motivos até chegar num ponto micro, né? Esse aspecto, o atleta às vezes por não ser já começo de carreira, já ser já uma fase final de carreira do atleta, o atleta às vezes não tem um nível de às vezes de se desenvolver tanto quanto ele poderia se desenvolver se fosse mais novo, enfim. Como que se dá esse aspecto individual, esse desenvolvimento individual dos atletas no treino e que modo que o analista pode abordar esse atleta em algum momento, em que momento que ele pode, como que ele pode fazer essa abordagem pedagógica, individual, e se há esse momento na maioria dos clubes, se há essa possibilidade, ou se ele só passa para o treinador e o treinador vê se passa isso no treino. Acho que, assim, de novo, eu acho que é uma coisa contextual, porque muitas vezes existem treinadores que são extremamente detalhistas e conseguem já construir e perceber esse tipo de situação no próprio treinamento, através das atividades que estão sendo realizadas e tudo que está acontecendo ali, isso já vai sendo mapeado e muitas vezes solucionado. Agora, às vezes, a não execução, né, de um determinado conceito ou de um posicionamento, uma ideia no jogo, ela também pode ter outros fatores, pode ter a ver com a oposição, pode ter a ver com os próprios... Você muda os componentes ali do sistema e isso vai mexer nas relações ali da sua equipe. E na verdade, enquanto você estava falando, eu estava pensando, porque os sistemas, equipes em jogo, né, eles estão ali numa situação de oposição e buscando, na verdade, o quê? Criar situações para tomar vantagem, né, no jogo. Mas só que essa percepção, que aí tem até o termo das shared affordance, né, as affordances compartilhadas, que é a leitura, seria o idioma da equipe, seria todo mundo perceber ao mesmo tempo o que está disponível no jogo e como pode ser aproveitado. E essa linguagem é muito complexa, porque é você considerar ali os constrangimentos da tarefa, então o que está acontecendo ali no jogo, o que está influenciando a minha ação, influencia os posicionamentos, a minha capacidade individual em executar uma ação ou não, a minha leitura sobre... então, voltando, né, um pouquinho para o caso do volante que você falou. Bom, ele só joga de costas. Então, mas o que está limitando ele em jogar para frente? É o posicionamento corporal? Pode ser. É o posicionamento do companheiro dele que está a seguir? É o passe do zagueiro que não, de repente, essa leitura está equivocada? Às vezes o problema não está só nele, né?
Exato. Então, aí que eu acho que a análise, por isso que eu vejo que a análise macro e no sentido das inter-relações, então, como eu me comunico com você dentro de campo, e isso não é verbal, estou falando uma comunicação não verbal, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que é como eu leio a sua ação dentro do jogo e a partir disso, né, a partir dessa percepção, eu criar o meu plano de ação e executar. E aí que você vai encontrar esse tipo de vamos dizer, de falha, né, que você vai quebrar esse circuito. Então, o meu zagueiro pode estar fazendo um passe ruim, ou o meu volante está fazendo um passe inadequado, ou eu, como treinador, ou enfim, condutor do processo, eu poderia sugerir posicionamentos e ideias que favorecessem essa construção, essa ação do jogo. E então é um emaranhado grande. Só que quanto mais eu tenho conhecimento sobre o que é o esperado, e eu posso trazer sugestões, eu posso trazer ideias, eu posso trazer soluções. Então, olha, de repente, se a gente fizer por aqui, isso pode ser bom. Mas eu acho muito importante, né? Aí saindo até um pouquinho da pergunta, talvez, mas no tema mais geral de o analista, né? As pessoas nas comissões, elas têm funções e responsabilidades. E compreender isso, respeitar e trabalhar em conjunto é fundamental. Então, e falar a mesma língua. Falar a mesma língua. Então, eu tenho que trazer ideias e conceitos que estejam minimamente alinhados com o contexto em que eu estou. E dentro disso, você consegue encontrar essas nuances aí do posicionamento, desse comportamento mais individual do jogador. Agora, a reunião individual, pode ser que sim, pode ser que não. Há treinadores que gostam de reuniões setoriais, há treinadores que gostam de individual, há treinadores que gostam de eles serem os responsáveis por reuniões. Há treinadores em que passam para o analista essa responsabilidade. É muito específico, muito local. O que eu acho que funciona mais, eu não tenho uma resposta fechada. Eu acho que a correção, seja de onde ela vier, acho que ela vai trazer essa reflexão. Então, só que não adianta eu ser o analista e eu ter uma reunião individual com um atleta e trazer uma ideia, um conceito que não está alinhado em nada com o que a minha comissão deseja. Perfeito. Então, esse é um ponto-chave, porque como é que eu vou construir uma linguagem com os atletas se na própria comissão eu não falar eu não tenho um idioma só, né? Até agora é curioso, porque eu estou aqui agora na Arábia Saudita, nós temos talvez aí 7, 8 nacionalidades dentro de uma equipe e comissão técnica, talvez 10 aí, se nós somarmos todos. E às vezes é um idioma falado, às vezes é o idioma do futebol, ali dentro do campo, nós estamos, nesse momento, trabalhando muito na construção de um idioma da equipe, que seria o quê? A compreensão das ideias que nós queremos e da execução. Mas criando essa linguagem, essa comunicação, especialmente não verbal, entre elas. Porque muitas vezes a verbal não é possível, por uma questão de idioma. Simples assim. Apesar do inglês ser aqui a régua, né? Vamos dizer assim, o balizador, a linguagem mais universal, mas no jogo, às vezes o idioma não dá tempo. O idioma mais rápido, ele não tem nem a voz. É mais na percepção e na ação.